Olá, bom sábado a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã, terra, trabalho e testemunho. Da outra vez nós já tínhamos falado dos outros 4 T's e agora vamos falar dos restantes, sobre mordomia. Como podemos ser mordomos fiéis em todas as áreas da nossa vida? É a questão que nós temos hoje. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, muitas vezes nós olhamos para os talentos como os talentos que nós temos. Por exemplo, saber cantar, vemos mais como os dons. Mas, na realidade, o que Jesus queria dizer com essa parábola é que todos os nossos recursos, as nossas responsabilidades que Deus nos dá, são como talentos, são como dinheiro. Nós podemos cultivá-los ou podemos guardá-los, podemos investi-los ou podemos deixá-los parados. E hoje vamos falar sobre estes 3: terra, trabalho e testemunho. Se a Marta puder passar. Em 1 Coríntios está escrito: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem escreveu isto, se eu não me engano, foi Paulo. E com certeza, Paulo também pecava. Mas, apesar disso, ele não se sentia julgado, porque ele sabia que o único julgamento que importa é o julgamento de Deus. E se Deus o perdoa, quem são os outros para condená-lo? Essa é a verdade. Então ele diz: todavia a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Não me interessa. Podem me julgar à vontade, porque esse julgamento que vocês têm de mim não me afeta. O que me afeta é o julgamento que Deus tem de mim. Então, aqui o que nós devemos levar para nós é que o que importa não é o julgamento dos que estão à nossa volta. Conquanto que Deus esteja do nosso lado, e acho que o que nós estamos a fazer não é que esteja certo todas as vezes, mas que é Ele que nos julga e é Ele que nos ajuda a melhorar e é Ele que está ao nosso lado e que nos perdoa, então nós não temos que nos preocupar com essas coisas, porque é Deus que está connosco. Isto aqui está a fazer um bocado de interferência, não sei porquê. Então, essa é a primeira coisa. O julgamento de Deus, muitas vezes nós podemos nos sentir julgados pelos outros, mas não devemos ligar muito a isso, porque o julgamento que importa é o julgamento de Deus, não dos outros. Às vezes erramos, e é normal porque somos humanos, mas Deus sabe a nossa história, sabe a nossa vida, e também é Ele que nos perdoa e que nos ajuda a cada dia. Em Gênesis 1:28, nós aprendemos que após Deus ter criado a terra, Ele deu-nos uma função. A função era: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui eu consigo já ver bastantes lições. Normalmente quando a gente olhamos para multiplicar e frutificar, nós pensamos na reprodução humana. Mas é isso, mas não só isso. Quando nós ajudamos os outros a melhorar e a desenvolver os seus talentos, os seus dons, e partilhamos coisas com os outros que os ajudam a melhorar, nós estamos a frutificá-los e estamos a multiplicá-los, porque estamos a fazer os dons deles serem multiplicados. Então, além de ser isso, de ser uma função reprodutiva, também dá para entender isto. E também fala aqui
e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. Ou seja, isto é uma função nossa de cuidar do planeta. Depois temos Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Esta parábola é muito interessante, dá para tirar muitas lições dela. E uma coisa interessante é que Deus dá primeiro uns talentos. Após Deus ter dado esses talentos, há uns que cultivam e outros que não cultivam. O que não cultiva é-lhes tirar desses talentos. Mas nem era preciso, porque foi Ele mesmo que tirou esses talentos a si mesmo. Enquanto os que cultivam o talento recebem mais talentos. Ou seja, se nós assumirmos as responsabilidades que nós temos, que Deus nos está a dar hoje, amanhã Deus nos vai dar mais responsabilidades. Deus quer que a gente esteja sempre em constante evolução, e é isso que Deus nos faz todos os dias, tentar que a gente melhore e que estejamos cada vez mais próximos dele e da sua imagem. Então, aí é uma destas lições que dá para tirar desta parábola. E vamos ao próximo. Celebrando a criação. Quando Deus criou a Terra, Ele deu-nos funções, certo? Como está escrito ali. Como mordomos da criação, somos chamados a cuidar e a valorizar o que Deus nos deu. Ali está um erro, mas não interessa. Quando Deus criou a Terra, Deus meteu-nos aqui para cuidar dela. E então, tudo foi feito por Deus. O maior dador do universo, o maior doador do universo é Deus. Ele dá-nos tudo o que temos e tudo o que somos. Mas a verdade é que se nós temos que imitar a Deus, se temos que imitar a Jesus, que é Deus, nós também devemos ser doadores. Deus deu-nos a Terra, deu-nos as estrelas para vermos, deu-nos o universo para explorarmos, já fomos à Lua, agora queremos ir a Marte. Deu-nos tanta coisa. E o que é que nós podemos também fazer para dar aos outros? Nós também temos essa função para com os outros. Podemos alegrar os dias dos outros e podemos torná-los melhores. Então é isso que devemos fazer. Mas agora estou a sair um bocado do tema. O que é importante é também que quando nos dão uma coisa, nós devemos cuidar dessa coisa. E Deus deu-nos a terra para nós cuidarmos da terra. Diz ali: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Isto era uma direção ao povo de Israel, mas que também se aplica a nós. A terra não é nossa, é temporariamente nossa, mas não é nossa. Nós estamos a cuidar dela. No final, Deus vai querer saber como é que nós cuidamos de uma coisa que foi dada a nós. Porque se foi dada a nós, quando nós damos uma coisa a um nosso amigo, depois queremos que volte bem, e foi isso que Deus fez connosco. O que é que nós podemos fazer então para tomar bem conta da terra? Também diz ali: tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Pronto. Então ficou bem claro que Deus meteu-nos cá também para tomar conta da terra e dos animais que vivem nela e das plantas e tudo isso. O que é que nós podemos fazer para tomar conta da terra? Podemos praticar reciclagem e o consumo consciente. Praticar reciclagem nas casas, separar o plástico, separar o papelão, o papel, pronto, as 3 cores, o vidro também. Mais coisas que podemos fazer tanta coisa, até
podemos ter várias ideias, cada um faz o que sabe que pode fazer, né? Mas podemos reciclar, reutilizar é a segunda, reciclar já foi. Reutilizar é utilizar coisas duas vezes. Por exemplo, um frasco que compramos no supermercado de amendoins, por exemplo. Acabaram os amendoins, mas ainda temos o frasco. Podemos utilizar o frasco outra vez para fazer outra coisa. Mas já dá para reutilizar várias coisas, é preciso ter criatividade. Depois do reutilizar, temos também o reciclar, o reutilizar e reduzir. Podemos reduzir, por exemplo, o gasóleo que gastamos andando em transportes públicos, indo a pé ou indo de bicicleta, dependendo de se é possível ou não. Podemos fazer inúmeras coisas, podemos tomar menos tempo de banho se achamos que estamos a tomar demasiado tempo de banho, várias coisas. Fechar a torneira quando não estamos a usar, mais coisas. Podemos plantar e cuidar de jardins, podemos ter uma plantação. Se nós tivermos uma plantação e nos alimentarmos, estamos a reduzir a quantidade de alimentos que são industrializados, também estamos a reduzir a quantidade de alimentos que precisam ser transportados, por isso estamos a preservar o planeta Terra. Podemos usar transportes sustentáveis, lá está, autocarros, bicicletas, apoiar iniciativas de preservação ambiental, limpezas de praias, mais outras coisas. Tudo o que ajudar o nosso ambiente é uma coisa que nós devemos colaborar e tentar ajudar à nossa maneira. Cada um há de fazer conforme os ajustes que acha conveniente fazer. Há uns que vão fazer de uma maneira e outros que vão fazer de outra, e todos juntos vamos fazer uma grande diferença. Às vezes pensamos, eu sozinho não faço uma grande diferença. Mas se nós começarmos por um, e depois vier dois, e depois vier três, e ao fim de algum tempo já vamos ser vários, já estamos a fazer uma grande diferença. Então se nesta igreja só nós fizermos a diferença, já é muito. E quando Deus voltar, Ele vai perguntar: e o que é que vocês fizeram com a terra que eu vos dei? Nós vamos dizer: fizemos isto. Então, lembram-se do que Jesus disse. Ele disse assim: e o que é que você, quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Mas eu acho que esta frase também pode ser aplicada: quando fizeste à terra que eu vos dei, também estavam a fazer a mim. Então, cuidar do que Deus nos deu, de certa forma, também nem é muito certo dizer isto, mas pronto, é importar-nos com Deus. E pronto. E vamos passar ao próximo. O valor do trabalho. O trabalho é uma expressão do nosso serviço a Deus e aos outros. O trabalho nada mais é do que serviço. Nós podemos servir a Deus, podemos servir aos outros. Um médico, por exemplo, ele está a preocupar-se com a saúde das pessoas, está a melhorar a saúde das pessoas. Um professor está a melhorar o conhecimento, o senso crítico, entre muitas coisas. Uma pessoa que trabalha com a parte desportiva está a preocupar-se com a saúde também das pessoas, com o seu estado físico, como é que estão. E isso também engloba também aquelas pessoas que trabalham com nutricionismo. Quem trabalha na construção, por exemplo, está-se a preocupar com a habitação das pessoas, com os edifícios que as pessoas usam diariamente, com a preservação do mundo em que vivemos. Então nós estamos a servir aos outros. Ao estarmos a servir aos outros, estamos automaticamente a servir a Deus, porque Deus ordenou que nós servíssemos aos outros. O que é que Deus nos diz para quando nós estivermos a fazer o serviço, para fazermos-lo bem feito? Que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a que vocês servem.
Então, façamos tudo como se o fizéssemos para Deus. E se fizermos tudo como se fizéssemos para Deus, faremos tudo como se fizéssemos para o nosso melhor amigo. Porque Deus é o nosso melhor amigo e Ele morreu por nós e é aquele que se preocupa connosco. Então, que possamos fazer isso. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós entregamos as nossas coisas a Deus, Deus estará lá para nos ajudar. Estará lá para nos dar suporte. Deus não nos criou e nos deixou aqui, pronto, agora desenrasquem-se. Não. Ele está-nos lá a ajudar. Todos os dias acontecem coisas para nos desenvolverem. Quer a gente nota ou não. Temos de ter os olhos bem abertos para notar o que Deus tem feito por nós. E muitas vezes nós não notamos, mas Deus está lá. Hoje vocês vão desenvolver esta qualidade. Amanhã vocês vão desenvolver esta. E quando nós damos por nós, uma coisa que tínhamos aprendido há não sei quantos anos, precisamos agora. Então, que possamos estar atentos a estas pistas que Deus nos vai dando e que o seu Santo Espírito nos ajude a vê-las e a aprender com elas e a não desperdiçá-las. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenámos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O trabalho é a nossa fonte de todos os bem-estares e de todo o bem, e que se alguém não trabalhar, essa pessoa não está a contribuir para a sociedade, não está a ajudar os outros. Então, se de alguma forma não está a contribuir para os outros, por muito que seja duro ouvir isto, não é justo que essa pessoa participe das bênçãos que os outros também estão a receber. Então, é isto que quer dizer este versículo. É um versículo sobre justiça. Claro que isto não quer... Também é preciso equilibrarmos a justiça com o amor. Então, existem muitos outros versículos que dizem que Deus tem misericórdia de nós. Nós também temos que ter misericórdia do nosso próximo. Mas este é sobre justiça. O que é justo é que quando nós todos trabalhamos, que alguém que não trabalha não receba o que o trabalho dá, né? Então estão aqui algumas dicas. Nós devemos trabalhar de forma diligente e ética, de acordo com os padrões em que estamos, das empresas, do que nos pedem, ser fiéis e ajudar no máximo que podemos os nossos colegas, ver o trabalho como uma oportunidade de testemunho. Esta também é interessante. O nosso trabalho, a forma como fazemos as coisas, se as fizermos bem feitas, vamos estar a testemunhar de Deus. As obras de um artista são o reflexo dele mesmo. Se um artista, por exemplo, olhemos para as obras de Deus, todas as obras de Deus demonstram a sua inteligência. A complexidade do mundo criado por Deus é espetacular. Então, a nossa obra também vai demonstrar quem nós somos. Então, se nós metermos o nosso melhor em cada coisa que fizemos, as pessoas vão ver que há algo diferente em nós. E talvez elas vão querer ser mais parecidas connosco. E como nós estamos a imitar a Cristo, elas estarão a ser mais próximas de Deus. E talvez elas queiram saber porque é que Ele é assim. E talvez elas descubram que Deus existe, que Jesus existe e que Ele é um Deus bom e que elas querem e que Ele tem bons planos para elas. Então, que sejamos um testemunho do nosso trabalho, que colaboremos e ajudemos os nossos colegas, que sejamos diligentes e comprometidos nas tarefas e que trabalhemos de forma diligente e ética. E agora vamos passar ao próximo slide. A importância do testemunho. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lá está. Muita gente nunca vai ter acesso à Bíblia. Muita gente nunca vai conhecer a Deus senão pelo que a gente fazemos. Mesmo que nos critiquem, como diz ali, para que
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus, mesmo no que nos criticam. Se nos estão a criticar por uma coisa boa, não devemos ter vergonha disso, porque Deus é que nos vai julgar no final. Não são eles que nos vão julgar no final. E no final vai-se ver que nós estávamos a fazer o bem e não o mal de que fomos acusados. Mas as outras pessoas vão ver o que nós fazemos, podem não ver nunca a Bíblia. Então, sejamos criticados, sejamos não criticados, o nosso dever é fazer o bem. Seja isso chamado de mal, porque diz que na Bíblia, muitas vezes, no final dos tempos, as pessoas iam chamar ao bem de mal e ao mal de bem. Não interessa. O nosso dever não é viver uma vida sem ser criticados. O nosso dever é viver uma vida de forma correta, fazer aquilo que nós achamos que é correto, porque através do que Deus nos diz a cada um de nós. Então não interessa se somos criticados ou não, o que interessa é fazer o que a nossa consciência diz, o que nós achamos que é certo, desde que nós procuremos um cuidado estar com Deus e que o Espírito Santo esteja sempre connosco a orientar-nos também em cada decisão, porque não adianta tentar fazer o que nós achamos que é certo. Nós temos de procurar o conselho de Deus, porque foi Ele que nos criou. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E hoje nós estamos nos lugares mais distantes na terra, porque na altura estes eram os lugares mais distantes da terra. O cristianismo espalhou-se por todos os lugares do mundo, praticamente. Nós recebemos isto de graça dos nossos antecessores, dos outros cristãos que nos deram também. Então que também demos de graça, que testemunhemos de graça e que ajudemos mais pessoas a conhecerem estas bênçãos que os nossos antepassados cultivaram. Porque no final de tudo, o cristianismo não é sobre receber, ou melhor, não é só sobre receber. O cristianismo é sobre dar e receber. Nós recebemos de Deus, recebemos do nosso próximo e o nosso dever é dar também. O Rio Jordão corre em direção ao mar da Galileia, que na realidade é um lago, mas pronto, não interessa. O Rio Jordão está a dar a sua água ao mar da Galileia. O mar da Galileia está a receber. O mar Jordão, ele é vivo, nele tem peixe, tem vida. Quando olhamos para o mar da Galileia, nós vemos só ele a receber. Ele nunca dá. Ele tem nascentes por baixo dele que lhe dão, ele tem rios que lhe dão, mas ele nunca dá. E como ele nunca dá, ele é morto. O mar morto, enganei-me. O mar morto. Como ele nunca dá, ele é morto. Ele é cheio de sal e a quantidade tal de sal nele é tanta que, independentemente dele ter muitas bênçãos, como ele ficou com todas elas, essas bênçãos tornam-se tóxicas. Deus dá-nos muitas coisas. Os nossos próximos também nos dão muitas coisas. Se nós ficarmos com elas só para nós, não usarmos da forma correta, usarmos para o nosso bem, não usarmos para o bem do nosso próximo, nós vamos tornar-nos um mar morto. Se como o Rio Jordão, nós partilharmos as nossas bênçãos com os outros, nós estamos a fazer o que é verdadeiramente cultivar as nossas bênçãos. E aí vamos ser um mar ou um rio vivo. Então que possamos partilhar as nossas coisas com os outros, os nossos dons com os outros, possamos desenvolver os nossos dons, não só para o nosso benefício, mas para também o benefício dos outros. Deus, quando nos criou, Ele importou-se connosco, com Ele, com Deus e com os outros. Então é com essas pessoas que devemos nos preocupar também. Se é com essas pessoas que o nosso Criador se preocupa, e se o nosso Criador nos ama tanto, então que façamos a mesma coisa que o nosso Criador fez. Porque Ele veio morrer
por pessoas que talvez não o aceitassem. Será que por vezes nós não fazemos alguma coisa porque temos medo também de ser rejeitados? Mas Jesus fez uma coisa grandiosa e muita gente o rejeita. Mas Ele fez na mesma por amor a essas pessoas. Se fosse só uma pessoa que fosse salva, Jesus teria morrido por ela na mesma. Será que não vale o risco? Toda a gente olha para o sacrifício de Jesus e talvez não veja o valor dos humanos que Ele salvou, mas eu olho e vejo, este sacrifício vale muito, porque sem ele nós não conseguiríamos viver. Quando nós entendemos o amor que está por trás do que Deus fez por nós e sabemos da possibilidade de rejeitar, nós tivemos de rejeitar Deus, vamos fazer coisas ao nosso próximo mesmo sabendo que podemos ser rejeitados, mas vamos fazer por amor ao nosso próximo. E é o que Deus disse, por vezes nós damos a outra face. Não damos a outra face porque somos tolos, damos a outra face para acabar com um ciclo de violência, por exemplo. Numa guerra em que começou um, depois o outro continuou para continuar a guerra, depois o outro continuou e sempre assim, se ninguém der outra face, essa guerra nunca vai acabar. Uma disputa tribal, se alguém tiver feito uma coisa, depois os outros vão fazer para vingar essa coisa, depois outros para vingar essa coisa. Se não houver alguém que pare e diga, vamos parar aqui, isso nunca vai parar. Por isso é importante ter justiça e amor ao mesmo tempo. Que possamos usar os nossos dons para os bens dos outros. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.